Antes de abrirmos a palavra para o estudo nesta manhã, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, mais uma vez, nosso muito obrigado, porque revemos nossos irmãos e nossos amigos, porque revemos a Ti, o nosso Pai, o principal que está sendo adorado neste momento. Nós viemos aqui, Pai, para termos uma comunhão mais íntima contigo, para ouvirmos a Tua voz, a nos falar através da Bíblia, e queremos ouvir a Tua voz. Queremos atender os Teus conselhos. Derrama sobre todos nós o Espírito Santo, que reine aqui amor, compreensão, tolerância, que reine aqui a Tua paz. Que o Espírito Santo esteja se movendo entre nós e em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu posso louvar a Deus pelas coisas boas, sem censurá-lo pelas más? Há pessoas que não louvam a Deus pelas coisas boas, porque estão bloqueados pelas coisas ruins. Porque não há nenhuma semana, não há nenhum dia em nossa vida que todas as coisas são ruins ou más. Mas muitas vezes esperamos um bom tempo para louvar a Deus. E este bom tempo nunca chega. Alguém disse, aquele que espera por um bom tempo para semear, nunca semeia. Se nós temos que louvar a Deus, queridos, vamos louvar a Deus pelas coisas boas, apesar das coisas ruins que acontecem. Não deixemos que o ruim, que o mal bloqueie o nosso louvor e que tire o nosso espírito de adoração. Vocês já ouviram falar na palavra paranoia? O que é paranoia? É uma palavra pouco usada, né? Às vezes ouvimos alguém dizer, este aí é um paranoico. O que é uma pessoa paranoica? Pegando o dicionário, encontramos lá, paranoia é uma doença mental que se revela através da desconfiança. O paranoico sempre desconfia de tudo e de todos. O paranoico se veste com uma armadura de proteção, uma armadura protetora contra tudo e todos. Todos são contra ele. Tudo está sendo feito contra ele. Ele se sente desprezado, ele se sente perseguido, ele vê todas estas coisas. Você já foi afetado por esta doença chamada paranoia? Eu conheci uma jovem da igreja, sincera, mas um pouco paranoica. Ela achava que todos na igreja eram contra ela. Ela achava que ninguém gostava dela. Ela pôs isso na cabeça. E ela reunia fatos e incidentes da vida, desde que ela entrou na igreja, desde o primeiro dia. Olha, naquele primeiro dia aconteceu isso, um mês depois aconteceu mais aquilo, depois no outro ano aconteceu mais aquilo. Ela reunia todos os fatos e incidentes para provar que realmente ela estava certa em pensar que ninguém gostava dela. Tudo o que acontecia, ela encontrava uma forma de achar que era conspiração contra ela. Até o sermão. O pastor fez esse sermão, ele está querendo atingir a mim, em especial. Se alguém tentasse consolar esta jovem, chegando perto dela e dizendo, olha, eu acho que você não entendeu direito o que a irmã Áurea falou. Você está interpretando errado, ela não tinha essa intenção. Ela olharia para você e dizia, você é um deles. Você é um deles. Ela pediu para você vir falar isso para mim. Você está tentando me amolecer. Você está tentando quebrar a minha resistência. Mas todos vocês são contra mim. Difícil, não é? Isso se chama o quê? Paranoia. De vez em quando eu creio que todos nós somos tentados a sofrer um pouquinho disso, não é? As pessoas paranoicas geralmente são dominadas por pensamentos de que todos trabalham contra elas. E elas ficam ajuntando fatos, incidentes de meses, de anos, ou da vida toda,
para provar que elas estão certas. Uma jovem conseguiu um bom emprego, ela era assistente do supervisor. Desde o momento em que ela entrou como assistente do supervisor naquela empresa, ela sentiu alguma coisa diferente no supervisor. Tudo que ela falava, ele revidava. O supervisor, ao ver aquela jovem iniciando o seu novo trabalho como sua assistente, tinha certeza, estava convicto de que aquela moça tinha como alvo tirar o seu emprego, derrubá-lo da sua posição e ocupar a sua posição. Todas as ajudas, todas as dicas, todos os auxílios que ela tentava dar eram interpretados como o quê? Um jeitinho para derrubar, para enfraquecer a sua influência, para que ela pudesse ocupar o seu lugar. Por mais que ela tentasse, ele sempre estava preparado contra ela. Aquela jovem decidiu sair do trabalho, deixou aquela empresa, para que ela também não ficasse paranoica. Porque se você insiste em ficar ao lado de alguém que é paranoico, você vai acabar ficando doente também, porque é uma doença mental. Nós tentamos ajudar as pessoas, mas às vezes é mais saudável você manter a distância e só orar e jejuar pela pessoa. Paranoia. Queridos, a Bíblia nos diz que a fé cristã, quando ela é amadurecida, ela trabalha de uma maneira oposta à paranoia da desconfiança e do medo. A fé cristã trabalha no outro oposto da paranoia. A fé cristã é uma conformação com a vontade de Deus, seja ela qual for. Não importa qual é a vontade de Deus. A fé cristã é uma conformação à vontade de Deus, seja ela qual for. Isto é fé cristã. Jesus e o apóstolo Paulo, eles oraram muitas vezes por caminhos mais fáceis. Você se lembra uma vez que Jesus orou por um caminho mais fácil para que Deus facilitasse a sua vida? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não foi possível. O que o pai disse para ele? Sorry. Eu não posso. Você está me pedindo uma coisa, eu não posso fazer. Não ficou mais fácil para Jesus. E depois Jesus, resignado, disse, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Você se lembra uma vez quando o apóstolo Paulo pediu para que as coisas ficassem mais fáceis para ele? Por 3 vezes ele pediu ao Pai, cura-me, Senhor. Eu não aguento mais este problema que eu tenho no meu olho. Isso me incomoda. Você já teve algum problema no olho, na vista, um cisquinho, alguma coisa que esteja ali machucando? Tira todo o seu prazer de viver. Não é verdade? Tira o apetite, tira tudo. Que alegria. Cada vez que pisca, dói, incomoda. E Paulo por 3 vezes pediu. E o pai disse, sorry. Eu não posso atender, eu não vou tirar esse problema seu. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, que Paulo, eles pediram para que Deus os ajudasse a vencer aqueles problemas, ou que ficasse mais fácil. Eles não obtiveram alívio. Mas eles continuaram confiando no Pai. Amém? Continuaram confiando em Deus. A fé cristã, amadurecida, reúne todos os fatos da vida, da semana que passou, do mês que passou, do ano que passou. Reúne todos os fatos, a fé cristã, para fortalecer a confiança num Deus amoroso. É o oposto da paranoia, que reúne todos os fatos para provar que ninguém gosta dela, que ninguém gosta de mim. A fé cristã amadurecida reúne todos os fatos, de meses e de anos, em torno da confiança de um Deus amoroso. Quando as coisas boas acontecem, eu as aceito como presentes de Deus, dignas de ação de graças. Por que não louvar a Deus? Quando coisas ruins acontecem, embora eu não entenda os porquês e os paraquês
do ruim, eu posso continuar confiando que Deus usará mesmo as coisas ruins e transformá-las em bênçãos na minha vida. Amém? Nós podemos desenvolver uma paranoia de que tudo está montado contra nós, conspiração contra nós, ou podemos seguir o caminho da fé cristã amadurecida, agradecendo e louvando a Deus pelas coisas boas, sem censurá-lo pelas más, porque Deus mostra o seu amor e a sua bondade e poder mesmo nas coisas más, transformando todas elas em bênçãos na nossa vida. Afinal de contas, é isso que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 28. Romanos capítulo 8 e o verso 28. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo disse todas as coisas contribuem, incluiu o quê? As coisas boas e as coisas más. A saúde e a doença. Coisas que nós não entendemos. Como isso pode me ajudar? Pode contribuir para o meu bem. Como, Senhor? O Senhor vai ter que gastar muito tempo para me convencer disso. Você já falou isso na oração? Eu já falei isso na oração. O Senhor vai ter que gastar muito tempo, Senhor, para me convencer de como isso vai resultar em bênção na minha vida. Eu estou ainda tentando entender. Eu sei que vai resultar em bênção na minha vida. Porque eu confio naquilo que o Senhor falou. Mas eu ainda não entendi. Eu ainda não percebi. Mas nós cremos que todas as coisas podem contribuir, sejam boas ou más, podem contribuir para o nosso bem. A Bíblia diz aqui no capítulo 8, verso 28, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando acontecem coisas ruins, o que fazemos? Antes de ontem, o Gerson estava lá comigo, lá na minha casa, nós estávamos cortando uns tocos, não é, Gerson? Trabalho duro. Duro para ele, né? Estava com a serra, tentando serrar aquelas toras. E eu estava carregando no carrinho aquelas toras. Só que para facilitar, em vez de levar 2 toras, eu queria colocar 3 toras no carrinho, para ser mais rápido. Mas o pneu do carrinho estava vazio. Era muito peso, esvaziou. Falei, bom, eu puxo o carro aqui, coloco o carro aqui do lado. O carro estava cheio de toras. Falei, eu não vou tirar todas essas toras, porque olha, foi difícil colocá-las aí dentro. Agora se eu tiro todas de novo? Não. Eu estacionei o carrinho, puxei o meu carro novo, né? Carro zero, né? Falei do lado. E enchi o pneu. Quando eu fui tirar aquela mangueirinha do pneu já cheio, eu não sei o que eu fiz, que o carrinho começou a pender para o lado. E ele tombou. E ele estava uns 2 metros longe do carro. Mas aquelas toras vieram rolando em direção do carro. Falei, não, Senhor, o Senhor não vai deixar acontecer isso. Eu vou deixar sim. E deixou. E amassou o carro. E depois eu tinha que ouvir a Leila falar, viu? Viu? Já não bastava o carro estar amassado? Ainda a esposa chega, mas por que você fez isso? Por que não esvaziou o carro? Por que colocou tão perto? Por quê? E por quê? Não é? Falei, porque eu também pergunto por quê. Não é? Eu fiquei olhando no carro amassado. Não é possível, né? Parecia um sonho. Mas eu falei, não é um sonho, é verdade, é realidade. Eu disse, eu estava preparando este sermão, já estava trabalhando neste sermão e eu fiquei pensando, Senhor,
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Mas, o que isso vai me ajudar? O que isso vai me ajudar? Não é? Alguma coisa vai me ajudar, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida de que vai me ajudar a entender. Alguma lição Deus quer me dar. E Ele vai me ensinar alguma coisa. Embora no momento você fique se questionando. Isso acontece com você, comigo, com todo mundo. Todos os dias acontecem coisas. A pessoa que tem a fé cristã enxerga a vida sob a perspectiva da confiança e não do medo. São duas opções. Ou você encara a vida como um paranoico, que você tem todo mundo contra você, então você está prevenido contra todo mundo na igreja, não é? Aí o pastor falou que vem aqui em casa. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui em casa? Não está acontecendo nada. Uma vez uma senhora, numa outra igreja, não aqui dos Estados Unidos, para ser mais direto, em Manaus, eu recém cheguei em Manaus, em 1984, e telefonei para a irmã que eu queria fazer uma visita, pedindo o endereço. O senhor quer vir aqui em casa? O que aconteceu, pastor? Não aconteceu nada, irmã. Não, mas tem alguma coisa que eu... Mas assustada, muito assustada. Ou nós construímos nossa vida em torno da paranoia, da desconfiança, não confiamos em ninguém, desconfiamos de todo mundo. E vamos ser infelizes e vamos fazer muitas pessoas infelizes. Ou nós construímos nossa vida em torno de uma fé cristã, em torno da confiança. Confie em Deus e confie nas pessoas. E você me diz, pastor, mas há pessoas que não merecem confiança. Não importa. Confie nelas. Demonstre confiança, porque confiança gera confiança. Confie. E se ele me mentir? O pecado é dele. Você não pecou em confiar nele. Acredite nas pessoas. Confie nas pessoas. Dê uma chance para que as pessoas vençam. Não viva como um paranoico. Contra tudo e contra todos. A fé cristã permite crer que apesar do caos, ainda Deus reina. Deus é soberano e Deus está no controle. Não construa a sua vida em torno do azar, da má sorte. Não. Construa a sua vida em torno da confiança em Deus. A fé cristã me ajuda a entender que apesar de eu me sentir indigno, eu sou importante para Deus. Não é que você se sinta digno, irmãos. Porque a pessoa que se sente digna, eu já acho que deve alguma coisa estar faltando. Porque Paulo, o santo apóstolo Paulo, ele dizia, Cristo veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele se achava digno? Não, ele se achava o pior dos pecadores. Mas ele tinha uma certeza, ele era importante aos olhos de Deus. Embora eu me sinta indigno, eu também me sinto importante aos olhos de Deus. Que nenhum sentimento de sofrimento durará para sempre e que nenhum mal vai triunfar no final. O incrédulo pode perguntar, como é que eu posso louvar a Deus pelas coisas boas da vida sem censurá-lo pelas más? Se eu louvo a Deus pela chuva, eu tenho que condená-lo pela seca. Queridos, nós podemos louvar a Deus pela chuva e não condená-lo pela seca. Deve existir alguma outra razão que não seja Deus a causa da seca. Às vezes pensamos que Deus é a causa de tudo. Não. O mal não tem sua origem em Deus. Eu posso louvar a Deus pelas coisas boas e confiar em Deus nas coisas ruins. Por exemplo, suponhamos que tenhamos um amigo muito responsável, muito pontual, confiável. Em inglês você diria dependable. Isso é uma palavra muito usada aqui. Quando você vai comprar um carro ou quando estão procurando uma pessoa para limpar a sua casa, eles querem alguém dependable. Uma pessoa
com a qual você pode contar com ela. Suponhamos que tenhamos um amigo assim. Mas um dia, já mais de 1 hora, ele não aparece. O compromisso dele conosco, local do encontro marcado, ele não aparece. 1 hora atrasado. Seria justo nós começarmos a maldizê-lo, chamá-lo de irresponsável, atrasado, porque ele não apareceu no compromisso, está 1 hora atrasado? Se nós o conhecemos muito bem, se nós sabemos que ele é responsável, que ele não costuma fazer aquilo, o que é que nós faríamos neste caso? Condenaríamos esta pessoa? Ou diríamos assim, algum motivo muito sério deve ter acontecido, alguma coisa deve ter acontecido. Um pneu deve ter furado, um acidente, alguma coisa que esteja fora do seu controle, porque ele não costuma atrasar, ele não costuma falhar, ele não costuma deixar a gente na mão. Alguma coisa que esteja fora do controle dele aconteceu. Isso não seria mais racional? Muito mais racional. Por quê? Porque nós conhecemos aquela pessoa. Quando você pensa em alguém, não, esse é sempre atrasado. Quando você pensa numa outra pessoa, não, esta é pontual. Porque as pessoas, você conhece as pessoas e vê que as pessoas desenvolvem certos hábitos. Queridos, no caso de Deus, ele é uma pessoa confiável, pontual, responsável. Você pode contar com ele. Então, se em dado momento acontecem coisas ruins na sua vida, seria prudente começarmos a amaldiçoar a Deus? Por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Por que Deus permitiu que minha casa pegasse fogo? Por que Deus permitiu que roubasse o meu carro? Por que Deus permitiu que eu perdesse tantas casas? Por quê e por quê? Pela experiência que você tem, pela amizade que você tem com Deus, você ainda não aprendeu a conhecer o estilo deste amigo? Como é esse amigo? Como ele costuma agir? Ele é confiável? Ele é dependable? Nós temos que perceber, queridos, que existem outras forças agindo. Existem outras forças agindo neste mundo. E que não são forças divinas. São forças maléficas do diabo. E não podemos culpar a Deus por tudo o que acontece. Através do estudo da Bíblia, através da oração, através da comunhão, nós aprendemos a conhecer as qualidades do nosso Pai Celestial. Aprendemos a conhecer. E o estilo de Deus, com muita frequência, me deixa frustrado. E eu explico por quê. O estilo de Deus ser me deixa muitas vezes frustrado. Por quê? Porque ele não é apressado. Por que mais? Porque eu não posso mudá-lo. Eu não posso mudá-lo. Ele é assim. Ele não é apressado. Ele gosta dos rebeldes. Ele ama os pecadores. Ele ama os filhos pródigos da vida. Ele não gosta de ostentação. Se ele puder passar despercebido, ele passa. Ele não gosta de chamar a atenção para si. Ele fala com sussurros e muitas vezes fala com o silêncio. E isso frustra a gente, muitas vezes. Porque a gente gostaria que Deus fosse um pouquinho mais rápido. Falasse um pouquinho mais alto para a gente poder ouvir. Mostrasse mais as coisas. Agora, Senhor, quero que o Senhor faça isso. Mostra agora o seu poder para que eles percebam que o Senhor está presente. E Deus não age. Eu já percebi que Deus age mais rápido com as crianças. Criança não sabe esperar muito, certo? Um dia para uma criança é muita coisa. Deus costuma agir mais rápido com crianças. Deus costuma falar de uma maneira mais audível quando são crianças ou são adolescentes. Eu me lembro que quando eu tinha meus 15 anos, que eu não estava lendo a Bíblia, não estava andando com Deus, Deus para falar comigo, ele foi bem mais visível. Ele apareceu a mim em forma de
de um anjo. E agora, depois que eu estou estudando a Bíblia há tantos anos, eu gostaria que ele aparecesse mais vezes através do meu anjo. Mas ele nunca mais apareceu. Mas naquele tempo eu precisava daquilo. Deus age de uma maneira diferente com cada um. Mas quanto menos conhecimento a pessoa tem, quanto menos comunhão a pessoa tem, Deus terá que usar de meios mais o quê? Mais audíveis, mais rápidos, mais notáveis. Lewis, um escritor americano muito famoso aqui, C.S. Lewis, ele nos dá alguns exemplos de como nós devemos confiar e por que a confiança compensa. Lewis escreve assim: na hora de tentar libertar um cão de uma armadilha, ou na hora de extrair o espinho do dedo de uma criança, ou na hora de ensinar um menino a nadar ou salvar alguém que está se afogando, o que é que nós fazemos? O único obstáculo que nós encontramos para tirar a pata de um cão de uma armadilha, ou o espinho do dedo de uma criança, ou salvar alguém que está nadando, o único obstáculo que nós encontramos é a desconfiança deles. Esse é o obstáculo. São circunstâncias onde a única coisa que conta é, eles têm que confiar em nós. Pedimos que confiem em nós, que desafiem os seus sentidos, a sua imaginação. Estamos pedindo que creiam que é a dor ao mexer no dedo para tirar o espinho, essa dor é que vai trazer o alívio. Para uma criança, convencê-la de que é a dor que vai trazer o alívio, é difícil. Convencer um cão de que é voltando a pata para a armadilha que vai poder sair dela. Convencer alguém que está se afogando que é soltando o corpo que ele vai flutuar. Que não é se agarrando a tudo que aparece, mas é soltando o corpo. E fazê-lo acreditar que a água, embora permeável, vai sustentar o corpo dele. Tudo isso trabalha contra o que ele vê, contra aquilo que ele sente. São incredibilidades. Por isso nós precisamos que eles confiem em nós. Às vezes, por causa da incredulidade, não conseguimos grandes coisas. Mas se nós tivermos sucesso, será porque eles acreditaram em nós mesmo contra todas as evidências. Ninguém pode nos culpar por pedirmos que eles confiem em nós. Não podemos culpá-los por confiarem também em nós. Ninguém vai dizer que o cão, ou a criança, ou o banhista foram tolos em confiarem. Eles têm que confiar, é a única opção. No caso de Deus, queridos, nós somos para Deus o que o cão é para nós. O que a criança é para nós. O que o menino que tem um espinho no dedo é para nós. Nós somos para Deus tudo isso. E temos que confiar nele. E saber que aquilo que dói é a única maneira de nos fazer o bem. De melhorar. Lewis conta que para o seu amigo, ele escreveu uma carta para o seu amigo, o padre John Calabria. Quando ele tinha 50 anos, C.S. Lewis escreveu esta carta, dizendo para o seu amigo: olha, eu estou com 50 anos. Sou um escritor de livros, famoso, mas eu estou perdendo o talento de escrever livros. Eu estou cuidando da minha mãe doente e estou cuidando da mãe doente de um amigo meu. E o estado da casa é tão caótico, tem tantas brigas, que eu fico perturbado, eu não consigo escrever mais nada. E ele desabafou para o seu amigo nesta carta, dizendo o seguinte: se Deus quiser que eu escreva mais livros, Deus seja bendito. Se Deus não quiser que eu não escreva mais nenhum livro, que Deus seja bendito também. E ele termina dizendo: talvez seja melhor para a minha alma que eu perca a fama e a capacidade para não sucumbir à doença maligna da vanglória. Parece que Jó falou quase as mesmas coisas, não é? Ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Se Deus quiser que eu escreva livros, bendito seja Deus.
Se Deus não quiser que eu escreva mais, também bendito seja Deus. Porque talvez seja melhor para a minha alma perder a fama e a capacidade do que sucumbir à doença maligna da vanglória. Queridos, como podemos louvar a Deus pelas coisas boas, sem censurá-lo pelas coisas más? Eu me lembro de 3 amigos de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Esses 3 amigos de Daniel, Daniel 3, versos 17 e 18. Eles estavam diante de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e diante deles estava uma fornalha ardendo de fogo, e eles estavam sendo ameaçados de serem jogados dentro da fornalha. E em Daniel 3, 17 e 18 diz o quê? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno, do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Será que Deus os livrou do forno de fogo ardente? Sim ou não? Não. Eles foram jogados no forno de fogo ardente. Por isso que eles dizem aqui, porque às vezes nós dizemos assim, não, Deus vai curar você. Não, Deus vai me dar isso. O sábio diz diferente. Deus pode me dar isso. Deus pode curar você. Se Deus quiser, Ele pode curá-lo agora, se for da vontade de Deus. Mas nós às vezes não entendemos qual é a vontade de Deus para aquele momento, como aconteceu com os jovens. Deus pode nos livrar das tuas mãos e do forno ardente. Diz aqui o verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Não tenho dúvida disso, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente. Verso 18. E se não, ou seja, se Ele não nos livrar, existe a possibilidade de Deus deixar o toco bater no carro? Existe. Porque quando eu vi o carro virar e vindo aquelas toras rodando, não vai bater, Senhor. Não nesse carro, não é? Vai bater sim. Ah, Senhor, o Senhor não vai permitir eu pegar essa doença? Vou. Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, Ele tem algum propósito. Ele tem algum propósito. E Ele não livrou-os do forno ardente. Eles foram jogados. Mas nem um fio de cabelo se queimou. Nada aconteceu. Saíram de lá ilesos. Salvos. Libertos milagrosamente. No caso dos 3 hebreus, Deus os libertou de uma maneira milagrosa. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? E logo em seguida Jesus falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus pediu para não morrer? Pediu. Deus o livrou? Não. Os jovens amigos de Daniel pediram para não morrer? Pediram. Deus os livrou? Livrou. Às vezes Deus livra, às vezes Deus permite acontecer. Mas interessante, irmãos, tanto os amigos de Daniel como Jesus continuaram confiando. Por nenhum momento eles desconfiaram. E Jesus depois disse, Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, Pai, entrego meu espírito nas tuas mãos. Ou seja, ele não abandonou sua confiança no Pai. Queridos, embora sentindo-se abandonado, podemos continuar confiando. Não importa o que eu sinto, o que importa é o que Deus é. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai confiável. Não importa se eu me sinto indigno, eu sou importante para Ele. Ele me ama. Os amigos de Daniel confiaram, tiveram alívio, mas Jesus não. Mas ambos confiaram. E você?
Você confia? Eu quero terminar lendo Filipenses 4, versos 11 a 13. Vamos terminar lendo Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Paulo aprendeu a confiar em Deus. Paulo aprendeu a confiar. Em todas as circunstâncias. Vamos ler juntos. Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a viver contente com o que tenho. Você já aprendeu a viver contente com o que tem? Ou você reclama das casas que tem, reclama da neve, depois reclama do calor, depois reclama da chuva, depois reclama de tudo e de todos? Você é uma pessoa rabugenta, resmunguenta, que vive só reclamando da vida, de tudo e de todos, porque sempre existem motivos para reclamar, se quisermos reclamar. Paulo diz, eu já aprendi a viver contente com o que tenho. Você está contente com a esposa que tem, com o marido que tem, com a igreja que você tem, com o pastor que você tem? Você está contente? Talvez você esteja sonhando, se a gente pudesse ter outro pastor, não é? Mas um dia virá outro. Mas enquanto não vier outro, use o que está aí. Use, ele serve para alguma coisa. Deus o colocou aí, certamente serve para alguma coisa. Queridos, vamos usar o que está à nossa mão e o que temos. Senão nós vamos viver a vida lamentando. E não vamos viver. Quando acordarmos, a vida passou. Aprendi a viver contente com o que tenho. Há pessoas que reclamam tanto das casas que têm. Seria bom perder. Seria bom perder as casas. Para que elas, mas olha, seria muito bom se eu tivesse aquelas casas de volta. Seria muito bom, porque com elas, ruim. Sem elas, pior ainda. Porque há clientes que são bons. E há clientes que são cricas, são pessoas chatas. Mas nós não estamos no céu, irmãos. Nós estamos na terra. E Jesus ainda não voltou. Então, é normal ser assim. E o que mais diz o apóstolo Paulo? Verso 12. Eu já aprendi a estar abatido. E eu também já aprendi a ter abundância e fartura. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou o quê? Instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E agora eu termino com o verso 13. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê em Deus. Porque Deus pode fazer coisas milagrosas quando Ele quer fazer. Nós podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece, nós podemos viver uma vida de louvor. Louvor a Deus pelas coisas boas. E confiança em Deus nas coisas ruins. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Amém. Louvado seja Deus.